Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que, assim, é incapaz, sobre o comando do Pochettino, vencer um jogo sem dar um ataque cardíaco no torcedor. A exceção é tipo um time de divisões inferiores como o Preston, não o Middlesbrough, porque o Chelsea perdeu para o Middlesbrough. Mas consegue a terceira vitória seguida na Premier League. Essa é a primeira vez que fazem isso desde outubro, quando o técnico era Graham Potter, né? O Graham Potter teve uma boa sequência lá no início de passagem dele no Chelsea. Depois, as lesões e outros problemas acabaram fazendo o trabalho dele desmoronar e ele foi demitido. Embora o Chelsea, sob o comando dele, jogasse muito mais futebol do que joga atualmente, né? E assim, a partida de hoje, ela realmente é melhor do que o que o Chelsea vinha apresentando anteriormente, né? Mas é por coisas muito básicas, né? Tipo, porque eu falo várias vezes aqui, esse time estaria melhor na tabela se ele fizesse apenas o básico. Não é que ele tem que jogar um futebol tipo Guardiola, Jürgen Klopp da vida. Não. Faz o básico, esse time consegue ganhar bons jogos porque tem talento para isso. A gente vê hoje a atuação magistral do Enzo Fernandes, o Moisés Caicedo foi muito bem, e os dois hoje performaram muito bem juntos, que jogaram próximos, né? E assim, é um sistema de meio campo que funcionou bem ali atrás, mas assim, na frente, quem tem que fazer o trabalho também é o Enzo, porque assim, o Gallagher é o protegido do Pochettino e teve mais uma atuação assim, deprimente, né? Ele tem uma bola na trave ali no final, que assim, parece até perseguição, né? Mas assim, ele tenta pegar uma trivela, ia ser um golaço se entra, né? Mas sei lá, né? O cara domina a bola e chuta um pouquinho mais simples, né? Faz o gol, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente critica o Lewandowski. Hoje eu vejo o Lewandowski ser um jogador extremamente subestimado, desrespeitado, gente que tenta tirar ele da lista de melhores noves da geração, porque ele tá atrás do Benzema, do Kane. Eu acho que assim, nenhum nove nessa última geração tem tanta história e sucesso quanto o Lewandowski, mas porque ele faz o simples. Ele não é um cara espalhafatoso, ele faz o simples muito bem. Ele não enfeita demais as jogadas, porque ele visa o gol da maneira mais objetiva possível. E ali falta aquele toque do jogador que entende que é só colocar a bola, não precisa ser uma bola extremamente forte, muito efeito, curva. Não, bola retinha no canto, pronto, né? Mas, assim, tirando esse lance, né? O Gallagher é muito ruim em dar o passe progressivo, ele tem muita dificuldade de tomar decisões. Eu tenho uma teoria que o Gallagher só tem o cerebelo, né? O cérebro que pensa, ele não tem. Ele consegue movimentar, correr, mas pensar, não. Infelizmente, isso acontece e ofensivamente ele é nulo até agora no Chelsea, né? E o Chelsea precisa de um meio atacante que ajude, e esse cara seria o Christopher Nkunku, mas infelizmente ele está machucado. E assim, a gente vê um Chelsea que ainda sofre com a questão dos laterais. Hoje o Colwill nem jogou mal de lateral, mas ainda é disfuncional. E no final da partida, o Pochettino vai inventando tanta coisa, né? Tipo, o lateral esquerdo joga de ponta pela esquerda no lugar do Sterling, que volta ao time titular sem mérito nenhum, jogando nada. Ele consegue cavar um pênalti legal, mas é isso, né? Você não consegue lembrar de mais nada de positivo na atuação do Sterling, porque a tomada de decisão dele é muito pobre e ele não é um grande driblador. Eu, por exemplo, acho o João Félix um driblador mais efetivo que o Sterling, mas a tomada de decisão é igualmente pobre, né? E a questão é, a gente tem ali essa questão das escalações disfuncionais, aí no final, como eu disse, o Tio é o lateral esquerdo, joga de ponta pela esquerda, o Cole é o zagueiro, é o lateral esquerdo, o Gilchrist no final até salva o Chelsea, né? É o zagueiro, joga de lateral direito, aí você fica, caramba, né, gente? Onde é que isso vai parar? A única improvisação que eu acho que deu certo hoje é o Palmer de falso 9 no final do jogo, porque o Armando Broja, olha, eu vou ser sincero, hein? Esse cara não era titular no Vasco no lugar do Vegete, não. É impressionante, esse cara tem uma dificuldade de dominar bolas, que é assim, o básico do básico ele tem muita dificuldade, né? Ele marcou um gol lá contra o Preston, da 4ª divisão de cabeça, legal, mas é isso que a gente tira de positivo dele nas últimas partidas, é muito limitado o Broja. Eu não sei se você tem relação com a lesão, ou se ele sempre foi assim, né? Porque eu pessoalmente não acompanho tanto futebol de base, né? Eu me lembro que na época do Tuchel ele chegou a ter uma sequência como titular, até fez uns jogos interessantes, mas esse Broja agora é uma coisa assim, o Nicolas Jackson faz falta, e não faz pouca não. Então assim, tem esse problema, eu acho que aí cabe ao técnico ter ousadia, e não há ousadia por parte do Chelsea, né? Tipo, o Pochettino é um cara covarde, ele vai retrancar o time, independente se é o Fulham, o Sheffield, ele teve contra o Sheffield com 3 laterais,
4 zagueiros, assim, só tinha um atacante no fim do jogo, é uma coisa horrenda o que ele fez. Então, assim, a gente sabe que o Pochettino ele tem dificuldade de fazer algo ousado, mas se ele fizer o básico, pelo menos ajuda. E hoje o Chelsea teve um meio-campo mais funcional e controlou melhor a partida. Só no finalzinho mesmo a gente vê o Fulham jogar um pouquinho mais perigoso, mas aí também no desespero conseguiram criar e o Pochettino ajudou com aquela disfuncionalidade das alterações. Mas por outro lado, eu acredito que o Chelsea tem um goleiro muito bom, que é o Djordje Petrovic, mostrou o valor dele até agora, é muito mais seguro que o Sanches, é mais seguro que o Kepa, porque é um cara que, assim, faz o básico também, né? Não é um cara que fica enfeitando demais saída de bola, se precisar dar o chutão, ele dá. E eu fico até com medo, né? Se o técnico vai ter o preciosismo de ter um cara que preza pela saída em pé curta, tudo isso, não dá o chutão, como é o caso do Robert Sanches, mas é todo desengonçado, mas só por prezar por isso vira titular, porque a gente está vendo isso no futebol. Goleiros sendo bancados porque eles não fazem certa instrução tática, né? Em vez de serem bancados pelo fato, assim, bancados no sentido, nesse aspecto de serem apoiados pelo fato de serem bons defensores, né, de impedirem gols. E o Petrovic hoje impediu 2 gols, num chute do Wilson e depois, no segundo tempo, num chute do Raul Jiménez, uma belíssima demonstração de atleticismo, tempo de bola. Petrovic é um bom goleiro. Então, assim, o Chelsea precisa desesperadamente de um 9, um técnico também ajuda muito. Eu acho que hoje foi um pouquinho melhor, mas é aquele negócio, fazer o básico, né? Para 6 meses de trabalho é pouco, é pouco. O Chelsea não pode sofrer esse tanto para ganhar do Fulham desse jeito, entende? Teve tudo para fazer uma partida mais tranquila, mas escolhas questionáveis. O Sterling, o Gallagher, o Brozovic foram muito mal. O Sterling tem o mérito de ter conseguido o pênalti que no final vira o gol da vitória, mas é só isso que eu digo, né? É muito pouco e tem opções. Não é como se não desse para tentar. A gente vê o Madueke entrando no segundo tempo e joga muito bem. Ele consegue trazer perigo pelo lado, ele ajuda a atrapalhar a defesa do Fulham, ele podia estar desde o início. E assim, o Mudryk podia estar jogando, nem jogou hoje, né? E olha que não tá fazendo uma temporada tão ruim como muita gente fala. Então, é isso, né? E assim, dá risca, vai, coloca o David Washington pra jogar, gente. Do que tem a perder? O Brozovic não já tá ajudando em nada. Coloca o David Washington. Que diferença faz, né? Ele é jovem, mas pode trazer algo diferente. Então, é isso, né? Eu acredito que o Chelsea hoje consegue uma vitória importante porque acaba colocando uma possibilidade de ficar a 3 pontos do West Ham, que está na zona de Europa League, 6º lugar para o Chelsea, devido a tudo que aconteceu até agora na temporada. É quase um título, né? Porque o futebol mequetrefe que tem ainda está na briga por uma vaga Europa League, é uma conquista enorme. É uma amostra de que a diretoria de futebol fez um trabalho nota 8 e 9 para melhorar esse elenco. Muitos jogadores que não estavam agregando saíram e agora a gente tem jogadores que sim ajudam. E assim, muitos dos melhores jogadores da partida de hoje não estavam no Chelsea na temporada passada, pelo menos no primeiro semestre. É o caso do Enzo, é o caso, por exemplo, do Moisés Caicedo, jogou muito bem hoje. A zaga é muito diferente. Então, assim, o Chelsea está tendo muita ajuda daqueles que não estavam na temporada passada. E por isso eu acho que existe aí um mérito, sim, da diretoria de futebol, mas o principal problema é tático. Para mim, o Chelsea tem talento para estar brigando lá em cima. Talvez não pelo título ainda, porque falta um 9, mas pelo menos ali para brigar próximo do top 4 tem. Mas falta um bom trabalho tático, porque assim, o time é muito desorganizado, as substituições são muito ruins, as instruções são ruins, as escalações são ruins. Infelizmente o Chelsea tem um freio de mão chamado Maurício Pochettino. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.